Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui nesta ocasião, para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é uma bênção muito especial estar aqui neste dia, para estar expondo as Escrituras para aqueles que aqui estão presentes e para aqueles que vão nos ouvir posteriormente através do YouTube. Eu peço uma bênção muito especial no nome do Senhor Jesus Cristo sobre a vida daqueles que estão aqui presentes e que Deus possa abrir-lhes um entendimento e que vocês possam compreender a exposição da palavra do Deus Todo-Poderoso no nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim também é um privilégio muito grande estar falando com vocês que semanalmente nos acompanham através do YouTube. Eu agradeço pela audiência de cada um de vocês e peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente. Eu continuo pedindo para vocês que interajam conosco, comentem, dê o seu like aí ou o seu dislike, fica a seu critério, mas faça seus comentários para que nós possamos ver como vocês estão reagindo aí à exposição da Palavra de Deus. Deixe que nem que for apenas um Deus abençoe, já é muito importante para nós, ou graças a Deus, alguma coisa do tipo. Deixe seus comentários e compartilhe, pelo menos com um amigo teu, através do WhatsApp, do Instagram, para que assim essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas e possa abençoar mais pessoas, assim como abençoou vocês também. E aqueles que ainda não são inscritos, eu peço que vocês se inscrevam, clique no sininho das notificações ali, para que assim você possa ficar a parte de tudo que nós publiquemos aqui em nossa plataforma no YouTube, e assim você possa ser notificado quando algum novo sermão for publicado, um vídeo mais simples, e assim você possa ficar inteirado dos conteúdos que aqui nós publicamos. Então que Deus lhes abençoe grandemente. Obrigado por sua atenção, por sua audiência, por tudo que vocês têm feito aí a favor de nosso canal. Que o Senhor Jesus Cristo lhes retribua em dobro. Então, sem mais delongas, eu peço que quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo em Apocalipse, o capítulo 1, de versículos 4 até o 8. Essa vai ser a nossa escritura base da nossa exposição no dia de hoje. Então, Apocalipse, capítulo 1, de versículos 4 até o 8, será o texto base da nossa pregação no dia de hoje. Então, que Deus possa abrir o nosso entendimento, que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, diz assim a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 1, de versículos 4 até o 8. E diz assim, João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Então nós seguimos aqui com as nossas exposições no livro do Apocalipse. Lembrando que aqui nós estamos ainda no início, então João está se preparando ainda para declarar todas as revelações que ele recebeu ali na ilha de Patmos por volta do ano 95 depois de Cristo. Então, nós vamos vendo aí coisas que ele vai salientando, coisas que ele vem vendo desde o início aqui de suas cartas às 7 igrejas aí na Ásia Menor. Então, o nosso autor nessa sessão,
ele se dirige às 7 igrejas que estavam situadas na antiga província romana da Ásia Menor, região que hoje corresponde à atual Turquia Ocidental. E foi ali que se passou todo esse documentário aí das visões de João, todo o registro. E as igrejas que ele se refere aí são elas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as 7 igrejas que estavam ali na província da Ásia Menor, 7 cidades ali que eram literais, que existiam pessoas literais com seus governantes literais e crentes ali em verdade. Então, ele saúda o povo de Deus com 2 saudações ali que eram típicas daquele tempo. A primeira saudação que ele usa aí é graça, que era a saudação que tipicamente os romanos usavam ali ao escrever as suas cartas. Então eles saudavam dessa forma, graça ou ave, a palavra ali que eles usavam. Então era uma saudação típica ali das cartas romanas. E a outra saudação que ele usa é a paz. Essa saudação é oriunda do povo judeu. Era costume deles se cumprimentarem, Shalom Aleichem, quer dizer que a paz esteja contigo. E o outro respondia, Aleichem Shalom, contigo esteja a paz. E desta forma eles se cumprimentavam. Então o nosso autor, mais uma vez, ele denota que essa mensagem que ele se propõe a transmitir aqui, essa revelação que ele se propõe a transmitir, vinha do Eterno, do Criador dos céus e da terra. Não era uma revelação que vinha da mente do apóstolo João, quando ele menciona que essa revelação é da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E depois ele vem fazendo uso aí da menção do Espírito Santo, e mais abaixo ele fala do Filho. Então, desta forma, ele está mencionando aí que esta revelação é da parte do Deus triuno. É um Deus que é um, mas que ao mesmo tempo eles são 3 pessoas. Desta forma, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando ele faz menção aí aos 7 Espíritos de Deus, ele não está dizendo que Deus tem 7 Espíritos que estão diante do trono ali, mas esses 7 Espíritos aí faz menção ao Espírito Santo. Desta forma aí, os 7 Espíritos faz menção ao Espírito Santo em suas diversas operações, porque 7 aqui representa plenitude, completude. Então é um número simbólico aí que João usa para se referir ao Espírito Santo em suas múltiplas operações. Deus ele não tem 7 Espíritos, mas ele tem apenas um. Então, deste modo, aqui nessa passagem, vocês devem entender que o número 7 é um número simbólico. O nosso irmão John Wesley, ao comentar aqui essa sessão de Apocalipse, ele vai dizer algo bastante importante aqui a respeito dessa menção do apóstolo João a 7 Espíritos. Ele diz assim, ele é chamado de 7 Espíritos, ele, o Espírito Santo, não com respeito à sua essência, que é uma. Em essência, o Espírito Santo não são 7 Espíritos, mas é um Espírito. E ele diz, mas com respeito às suas múltiplas operações. Então, 7 é um número simbólico que faz referência aí à completude, à plenitude do Espírito Santo em suas múltiplas operações. Então, João aqui, o apóstolo João, ele não fala de seres angelicais. Ele fala aí a respeito do Espírito Santo que se revela em suas múltiplas operações. Veja os versos 5 e 6 aqui, o que diz, E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então o nosso autor ele nos lembra aqui, meus irmãos, que Jesus Cristo ele é a fiel testemunha do Eterno. E testemunha aqui no livro do Apocalipse, meus irmãos, pode ter 2 significados. Alguém que está testificando de algo, trazendo uma mensagem, sendo testemunha de uma verdade,
mas também pode significar mártir. E se você olhar o que Jesus Cristo fez, ele foi o mártir da causa do soberano. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Então a palavra grega que foi traduzida aí por testemunha tem esses dois significados aí. Tanto alguém que está testificando algo, como alguém que se tornou um mártir. Alguém que morreu por causa de uma causa. Então, Jesus Cristo, ele é a fiel testemunha do Criador e o único que desceu à sepultura e ressurgiu depois de 3 dias. Veja o que diz o apóstolo Paulo, ali em 1 Coríntios, no capítulo 15, de versículos 20 ao 23. Então, Jesus Cristo, ele é a fiel testemunha do Criador, o único que desceu à sepultura ali, e depois de 3 dias, ele ressurgiu e venceu a morte, tornando-se as primícias daqueles que dormem. Então abra comigo aí em 1 Coríntios, no capítulo 15, de versículo 20 até o 23, o apóstolo Paulo ele salienta a respeito deste ponto aqui de que Jesus, ele é as primícias daqueles que dormem. Ele se tornou aí o exemplo de corpo que os eleitos vão ter quando forem ressuscitados e quando forem transformados. Veja o que diz aqui, ó. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Foi o primeiro a que venceu a morte, ó. Visto que a morte veio por um homem, a morte veio por Adão, ó. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, se por um lado a morte para o ser humano veio através do nosso pai Adão, logo a ressurreição dos mortos veio por Jesus Cristo como a fiel testemunha do Senhor Deus. E ele segue aqui, ó. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E o versículo 22, ó, eu vou repetir aqui, ó. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, se por um lado a morte veio por Adão, a vida eterna veio pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E desta forma, Cristo com seu corpo ressurreto, ele se torna uma demonstração do corpo ressuscitado e transformado que o Eterno promete aí para os seus eleitos. Cristo, ao morrer por nossos delitos e pecados, ele traz algo mais aqui, meus irmãos, além de nos mostrar aí que ele é a propiciação por nossos pecados. Cristo, ao morrer por nossos delitos e pecados, ele demonstra o seu imensurável amor. Amor esse que não tem medidas, amor esse que não cabe no tamanho do universo de tão imenso que é esse amor que ele tem por nós. E com seu sacrifício ele nos libertou de nossos pecados e nos redimiu e assim nos tornou uma realeza de sacerdotes, mas não por méritos humanos. Não houve nenhum tipo de mérito humano, não houve intervenção humana para que nós pudéssemos se tornar aí uma realeza sacerdotal, representantes aí do governo messiânico que está por vir aí em um futuro muito próximo, não por méritos nossos, mas exclusivamente por seu sangue derramado na cruz do Calvário. Foi por causa da morte de Cristo que nós nos tornamos aí reis e sacerdotes. E deste modo o Senhor Jesus Cristo ele se tornou aí, preste atenção nisso que eu vou falar agora. Jesus Cristo ele se tornou a única e definitiva propiciação por nossos pecados. Não existe nenhum outro propiciatório para entrar no lugar do Salvador. Ele é o nosso propiciatório, ele é o nosso substituto ali na cruz do Calvário. Isso tudo nós temos que nos lembrar, que a cruz foi feita para nós, porque nós éramos pecadores. Nós tínhamos que ser pendurados ali na cruz. Mas o Salvador, por meio do seu imensurável amor, como eu disse aí, amor sem medidas, ele decidiu, juntamente com o Pai, se entregar por nós ali na cruz do Calvário e se tornar a propiciação definitiva por nossos pecados. Quer uma evidência bíblica? Abra comigo em Hebreus, no capítulo 9, versículos 26 até o 28.
nós temos aqui o autor da carta aos Hebreus fazendo menção do sacrifício de Cristo. Algumas versões falam de uma vez para sempre, outras falam de uma vez por todas, mas todas as palavras que são usadas fazem referência à mesma coisa, que a única e definitiva propiciação por nossos pecados, o único e definitivo substituto que nós temos diante do Pai se chama Jesus Cristo. Não tem outro ser humano que é capaz de fazer algum sacrifício para morrer por nós e assim tirar os nossos pecados e assim fazer uma obra que nos fornece a redenção e depois nos faz passar por santificação. Veja o que ele diz aqui em Hebreus 9, de versículos 26 até o 28. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então o autor da carta aos Hebreus diz que Jesus ele se manifestou de uma vez por todas para fazer o quê? Para aniquilar os nossos pecados e para nos libertar dos nossos delitos e pecados. Foi de uma vez por todas, demonstrando que não há espaço para outra pessoa assumir esse lugar de propiciação pelos nossos pecados. E ele segue, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, então ele está dizendo, da mesma forma que ao ser humano está ordenado morrer uma vez, a Cristo foi ordenado que ele morresse uma única vez para purificar os nossos pecados. Não era necessário que ele morresse muitas vezes, como ele disse aí, mas era necessário que ele morresse uma única vez para aniquilar de uma vez por todas os pecados. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então, deste modo, meus irmãos, não há espaço para outro propiciatório, para outro ser a propiciação pelos nossos pecados. O único que foi apto para fazer um sacrifício definitivo para a purificação dos nossos pecados é Jesus Cristo. Porque ele tem essas duas naturezas aí. Ele é de natureza teantrópica. Ele é completamente homem e plenamente Deus. Se ele fosse somente homem, não seria um sacrifício perfeito. Se ele fosse só plenamente Deus, também não seria. Ele tinha que ser as duas coisas. Ele tinha que ter as duas naturezas para ser aceito por Deus. Essa é a única obra, meus irmãos, que nos fornece vida eterna. A única obra que vai nos proporcionar salvação e depois transformação. Não é o ensinamento de um homem, não é o ensinamento de um pastor que vai te dar a salvação. A salvação ela já foi dada na cruz do Calvário. A única coisa que os pastores têm que fazer é ensinar o Evangelho e apontar para a cruz, para que as pessoas vejam que o único sacrifício aceito para o Pai é o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Não é o meu sacrifício como pastor, não é o sacrifício da congregação, mas é o sacrifício do Deus homem morrendo na cruz. Então essa é a única obra que nos garante vida eterna. Nós somos feitos um reino e sacerdotes, sujeito ao nosso Deus, que é Cristo. Nós não fomos apenas aí feitos reis e sacerdotes, ou reino e sacerdote, apenas porque nós vamos ser aí submissos ao governo do Messias e vamos ser governados por ele, o nosso rei que é Cristo, mas porque nós vamos ter autoridade de reis também. Veja Apocalipse 5:10, O apóstolo João ele declara com mais clareza aqui que os eleitos de Deus eles vão ser reis sobre a face de toda a terra. Então nós não fomos feitos reino e sacerdote apenas porque nós vamos ser governados pelo Messias, mas porque nós vamos participar do seu governo. Nós vamos ter aí autoridade de reis. Veja o que diz aqui, o versículo 10 do capítulo 5 de Apocalipse. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, se vão reinar sobre a terra é porque eles vão ter autoridade
como reis aí, como juízes também. O apóstolo Paulo, ali na primeira carta aos Coríntios, ele fala que nós vamos julgar o mundo e ainda os anjos. Tal autoridade que nós vamos ter. Desta forma, nós vamos ter aí a equipe de governo do Messias. O irmão George Eldon, ao comentar a respeito desses versos aqui, ele vai dizer o seguinte, ó: o povo de Deus é reino não somente porque é formado de pessoas sobre as quais Deus reina, mas porque deve participar do reino messiânico de Cristo. Então o irmão George Eldon aí, ele diz que nós não somos reis e sacerdotes apenas porque nós vamos ser governados por Cristo, mas porque nós vamos participar do seu governo, vamos fazer parte do reino messiânico como equipe de governo. Próxima sessão, versos 7 e 8, diz aí o apóstolo João aqui no livro das Revelações, no livro do Apocalipse, ó. Versículos 7 e 8 do capítulo 1 do livro das Revelações, do livro do Apocalipse, ó. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Todos aqui, eu acredito que se recordam que na introdução ao livro das Revelações, do livro do Apocalipse, foi a nossa primeira exposição aqui, eu dizia que o apóstolo João ele faria várias referências aí ao Antigo Testamento. E aqui nós encontramos duas referências, ó. Esses versos reafirmam o tema central aí do livro do Apocalipse, do livro das Revelações, que é a segunda vinda de Cristo. E para isso João ele faz o uso aí de duas passagens aí do Antigo Testamento para relatar aqui o que ele estava vendo. Abra comigo aí em Daniel, no capítulo 7 e versículo 13. Essa é a primeira citação que ele dá aqui, ó, que é a visão do Filho do Homem ressuscitado aí, que ele vê, ó. Vejam bem aí em Daniel, no capítulo 7 e versículo 13. Daniel ele faz menção às mesmas visões aí que João está tendo aqui no livro do Apocalipse. Prestem bem atenção nisso, ó. Daniel, capítulo 7 e versículo 13, ó. Eu estava olhando nas visões da noite, ou eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E a outra citação que João faz aqui é de Zacarias, capítulo 12 e versículo 10. Ó. Vejam bem o que está dito aqui em Zacarias, no capítulo 12 e versículo 10. Prestem bem atenção aqui, ó, da onde é que João está tomando citações para transmitir o que Deus está revelando para ele. Ele está tomando da própria Escritura aí exemplos de coisas que já haviam sido faladas por profetas ali no Antigo Testamento e agora ele traz à tona novamente. E dizendo que essas coisas que Daniel, que Zacarias, que Jeremias e Isaías haviam dito, começariam a se cumprir a partir dessas revelações que ele estava dando aqui. Então preste atenção nisso, ó. Zacarias capítulo 12, versículo 10, ó. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplicas, olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como quem chora amargamente pelo seu primogênito. Então aqui Zacarias ele fazia a aplicação desta visão aí, daqueles que viram o Filho do Homem no céu aí, e começam a chorar e a bater no peito, e a se lamentar por conta da vinda do Filho do Homem. Ele aplica somente ao povo de Israel. Só que João aqui ele fala que é todas as tribos da terra, não apenas o povo de Israel, mas todos aqueles que, como os judeus, ali rejeitaram a mensagem do Messias, eles vão se lamentar por conta da chegada do grande rei e eles vão bater no peito. A maioria deles não é para arrependimento, mas a maioria deles
batendo no peito amargamente aí, chorando, porque para eles já não tem mais solução. É por isso que eles choram, é por isso que eles se lamentam, sabendo que a chegada do grande rei significa que já não tem mais tempo, que o período aí que eles tinham para se arrepender do seu pecado já passou. Então, uma aplicação rápida que eu trago aqui para aqueles que me ouvem: não deixe para se arrepender depois, porque na hora que o grande rei chegar, na hora que isso começar a se cumprir e que todo olho vê, já não haverá mais tempo de reconciliação com o Pai. A hora é agora, a hora é essa, enquanto o Espírito de Deus ainda está aqui na terra, enquanto a igreja ainda está clamando e dizendo ao povo que se arrependa. Então, ele salienta que será um evento público, meus irmãos, essa chegada do grande rei, ao declarar aí que todo olho verá e que todas as tribos da terra verão, e entenderão que se trata do retorno do grande rei, que chegou aí nesse momento para buscar os seus eleitos e estabelecer o seu reino. Então, nesse dia não haverá inocentes, meus irmãos. Nesse dia já não haverá mais desculpas, porque todos tiveram a oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho. E ainda que rejeitaram, não haverá mais oportunidade, já não terá mais aí desculpas. O nosso autor, o apóstolo João, ele encerra essa sessão aqui trazendo palavras, meus irmãos, que nos lembram da soberania divina, quando ele declara que Deus é o Alfa. O Alfa, não sei se todos se recordam aqui, Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E isso significa, isso denota que Deus é o Criador do universo, que Ele é o Criador de todas as coisas. E depois ele fala aí que o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Ômega. E o Ômega é a última letra do alfabeto grego. E desta forma denota que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele é o consumador de todas as coisas. Isso é um símbolo que João usa para fazer essa explicação. Ele usa para dizer que o Eterno é o consumador de todas as coisas. O primeiro, o derradeiro, o começo, o meio e o fim de tudo. E ainda citando o irmão George Eldon, ele ao comentar esse verso, ele diz o seguinte, Deus é o começo e fim absoluto, e por isso Senhor do que acontece na história humana. Então, quando João usa esses termos aí, que Deus é o Alfa e que Ele é o Ômega, ele está denotando a soberania divina e dizendo que Deus está no controle de todas as coisas. Era o mesmo que João estivesse dizendo aí para os crentes na Ásia Menor, aí dessas 7 igrejas, que representam o corpo místico do Senhor Jesus Cristo como um todo. Era como se ele estivesse dizendo: não temam a perseguição de Nero, não temam a perseguição do imperador Domiciano, que vai ser ferrenha. Não temam, porque o Senhor Todo-Poderoso, Ele está no controle de tudo. E a provação, ela não vai durar para sempre, ela vai durar por um tempo e depois vai passar. E depois Ele vai te confortar, Ele vai trazer o alívio para vossas almas. Mas é necessário que os crentes, em todas as épocas, se mantenham fiéis ao Senhor Deus Todo-Poderoso e à Sua Palavra. Então, com isso, eu já posso aí concluir com 2 aplicações ao nosso texto, 2 ensinamentos que nós aprendemos aí com essa passagem gloriosa. João traz um ponto aí, meus irmãos, que ao início eu já salientei um pouco, mas que é muito importante. João traz à nossa memória algo que jamais deve ser esquecido e que todo cristão, todo aquele que se diz cristão deve ter isso na memória. Ele traz à tona que nós fomos libertos dos nossos delitos e pecados por causa do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E por sua morte ali expiatória, não houve e não haverá obras humanas que possam nos libertar dos nossos pecados. Veja 1 Pedro aí no capítulo 1, de versículo 18 até o 20. Veja o que o apóstolo Pedro ele diz aí, Ele diz que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos libertos dos nossos pecados, mas pelo precioso sangue de Cristo.
Então isso é um ponto, é uma doutrina, meus irmãos, que os crentes de todas as épocas devem ter inculcado em sua mente. Como eu dizia, que a única propiciação pelos nossos pecados é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso o autor da carta aos Hebreus, ele disse que foi de uma vez por todas, de uma vez para sempre, e não há oportunidade de outro ser se oferecer para purificar os nossos pecados. Então aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, de versículo 18 a 20, diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então ele foi imolado na mente de Deus desde antes da fundação do mundo, mas isso foi feito no fim dos tempos. Porque ali na semana 69 de Daniel, quando Jesus Cristo é sacrificado como propiciação por nossos pecados, ali já dá início ao fim dos dias. Então, Jesus Cristo é a única propiciação por nossos pecados. E na carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, e versículo 14, ele diz o seguinte aqui, que quando Jesus ele morre por nós na cruz do Calvário, houve uma ruptura com o pecado. E dessa forma, de uma vez para sempre, nós não somos condenados por causa do pecado. Mas isso não quer dizer que nós não vamos pecar. A única coisa que acontece é que legalmente, diante do tribunal de Cristo, nós já não levamos a culpa de nossos pecados. Mas enquanto estivermos nesse corpo mortal, seguiremos pecando. E é por isso que é necessário buscar a santificação. A santificação não te livra de pecar. Ela, a única coisa que faz é abrir os seus olhos para que você se abstenha dos pecados. O que te livra literalmente do pecado é a glorificação. É o seu corpo transformado, corpo ressurreto. Esse corpo é livre de pecado. Mas a santificação não te livra do pecado. A única coisa que faz é te encaminhar para que você chegue à próxima etapa da graça, que é a glorificação. Então aqui em Hebreus 2,14 diz assim, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então entenda, meus queridos, que o diabo ele foi destruído, o poder do império da morte foi destruído ali na cruz do Calvário. A única coisa que nós temos que fazer é diariamente confessar nossos pecados e aqueles que ainda não se arrependeram, confessar que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Então, em sua morte ele rompe com o pecado, nos reconcilia e nos coloca em comunhão novamente com o Pai. Sendo assim, meus irmãos, todos os dias é necessário nós estarmos glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque não foi por meio de obras humanas que nós fomos salvos. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja Efésios 2, versículo 8 e 9, que o apóstolo Paulo ele diz aqui, que o que nos dá salvação e vida eterna, o que nos encaminha para Deus, é essa morte de Cristo na cruz do Calvário como propiciação por nossos pecados. É a fé nesse sacrifício, a nossa confiança exclusiva de que Ele é o nosso Salvador. Então Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então não vem de obras humanas, vem da obra exclusiva do Salvador, a única e definitiva propiciação por nossos pecados. 2. Cristo ele revela o seu amor por nós aí, ao morrer na cruz do Calvário, ao se entregar por nós a morte ali para nos libertar de nossos pecados. É o que Paulo fala aqui em Efésios 5, 2. Vejam bem o que está dito aqui,
Efésios 5:2, Deus ele revelou o seu grandioso amor por nós ao entregar o seu Filho na cruz do Calvário. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E aqui em Romanos 5, de 8 a 10, o apóstolo Paulo ele repete a mesma coisa, que a única propiciação pelos nossos pecados, um único ato de Deus que expressou seu grandioso amor por nós foi a morte do seu Filho na cruz do Calvário. Ali ele expressou o seu grandioso amor. Vejam bem aqui, Romanos 5, de 8 a 10. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Gente que não merecia a morte de Cristo na cruz do Calvário. Pessoas que não eram merecedoras, porque estavam em um estado de depravação total por causa do pecado. E ainda assim, Cristo provou o seu próprio amor por nós ao entregar o seu Filho na cruz do Calvário. Então, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então fomos redimidos de nossos pecados por causa da sua morte na cruz do Calvário. E por causa da ressurreição dele ali no terceiro dia, nós recebemos vida por causa da sua morte e remissão de pecados. A expressão máxima do amor divino. E por causa da sua ressurreição, da sua vida, hoje nós temos vida. E esse amor Cristo ele demonstra para nós, meus irmãos, em 3 tempos: passado, presente e futuro. No passado, quando ele morreu por nós ali na cruz do Calvário, ele expressou esse grandioso amor. No presente, quando ele intercede por nós diante do Pai, ele está expressando o seu amor aí no presente. E no futuro, ele vai expressar esse amor ao retornar em glória e trazer a justiça para nós e castigar ali os ímpios. Fazer justiça e castigar os ímpios é um amor que é completo, é um amor em toda a sua plenitude. E desta forma, meus irmãos, é necessário nós nos submetermos a cada dia a esse amor e entender, como eu venho falando desde o início dessa exposição, que Jesus Cristo é a única propiciação por nossos pecados. É a Ele que nós devemos glória eternamente. É a Ele que todo o joelho vai se dobrar, como disse Paulo, lá em Filipenses 2, de 9 ao 11. É dele que todos vão aí falar e expressar a sua gratidão. Este é o nome que está acima de todo o nome. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então se submeta ao grande Rei, porque Ele está chegando. Que o Deus eterno nos abençoe grandemente.